Senhores, continuando aqui, nós estamos agora aqui na parte prática, nós vamos ver a parte prática, lembrando que a iluminação tem que estar adequada, conforme as pessoas estão vendo aqui no luxímetro, nós precisamos aqui, no mínimo 800 lux, e nós estamos aqui além, não é? Nós estamos com 953, 54, então a iluminação está totalmente satisfatória para a gente interpretar as possíveis descontinuidades nesse CP 01, 02, 03. Face, todos eles na descontinuidade de face. Depois, logo em seguida, nós vamos estar vendo a descontinuidade de raiz. Conforme foi explicado no início para os senhores, nós temos descontinuidade de face, descontinuidade de raiz. Então vamos começar pelo CP01A, descontinuidade de face. Eu tive o cuidado de colocar uma fita crepe aqui só para visualizar mais ou menos a descontinuidade, a dimensão, a equidistância dela. Não como mapeamento, mas para a gente ter uma ideia complementar da descontinuidade. Considerando que a ideia aqui é a gente trabalhar e estudar a descontinuidade, para que nós possamos marcar, né, e mapear e denominar o tipo de descontinuidade de acordo com a norma. Ok? Então vamos lá. Aqui vamos supor que nós estamos partindo do ponto zero. Nós estamos mapeando. É bom lembrar aos senhores que nós estamos mapeando. Estamos apenas fazendo um ajuste aqui para nós interpretarmos as descontinuidades e a localização dela. Então nós temos aqui, ó, a 20 milímetros, a gente tem aqui, ó, porosidade rechupe. Aqui, na distância de 30 milímetros, nós encontramos aqui, ó, em 30 milímetros, nós encontramos aqui uma falha aqui na face, uma falta de deposição, o cordão aqui ficou irregular, e nós podemos chamar aqui de deposição insuficiente. Considerando aqui, ó, a gente presencia aqui uma falta, não foi completado o cordão aqui também. Então nós podemos considerar essa descontinuidade aqui também como uma deposição insuficiente. Seguindo mais adiante aqui, no eixo a 70 milímetros, nós temos também uma avaliação, nós poderíamos fazer como também uma deposição insuficiente, que são várias, cordão muito irregular, nós poderíamos estar medindo com paquímetro ou com relógio comparador, para que nós pudéssemos fazer a consideração se está abaixo do metal de base, mas a princípio dá para observar que ela está abaixo do metal de base, ok? Logo em seguida, na margem direita, nós temos aqui mordeduras, né, a mais ou menos a 100 milímetros, localizado a 100 milímetros, nós temos várias mordeduras na margem superior aqui da chapa, 7 mordeduras. A 140 milímetros, nós vamos encontrar aqui respingo, né, e abertura de arco. A 170 milímetros, nós temos aqui um rechupe de cratera, onde nós encontramos aqui porosidade, inclusão de escória e, de repente, se nós fôssemos fazer um ensaio mais complementar, vamos supor, líquido penetrante, nós iríamos ver outras descontinuidades que no visual não está apresentando, mas nós temos certeza que ocorre aqui dentro do rechupe, como já foi explicado aos senhores. O rechupe de cratera, ele esconde muito tipo de descontinuidade, ok? Então esse está na face do CP01A. Passando para o CP02A, a gente vai encontrar aqui, ó, deposição insuficiente na margem superior da solda. O cordão não completou aqui.
No início aqui, no caso não seria no início, seria no final aqui, um enorme rechupe de cratera que não houve a complementação da solda no seu eixo completo. Ele abriu um rechupe aqui de cratera e aqui nós testemunhamos várias porosidades na margem inferior, poro e respingo na margem inferior da solda, ok? Isso aí de 0 a 30 milímetros. Nós temos todo esse tipo de descontinuidade aí, nós estamos observando aqui. E de 0 a 80, nós temos essa deposição insuficiente na margem superior da solda, ok? No ponto a 120 milímetros, nós encontramos aqui, ó, um poro entre cordão, porosidade recusável, aliada com respingos, com vários respingos também na margem superior da solda. Na margem inferior, também a 100 milímetros, nós encontramos vários respingos e abertura de arco. A 150 milímetros, nós temos abertura de arco. Ok? Isso aí, que nós fôssemos mapear, nós temos que mapear de acordo com aquelas configurações já explicadas no início. A gente iria colocar o número dela e a configuração, ok? De acordo com foi orientado no início dessa aula. No CP03A, ainda na face, a gente pode testemunhar aqui de 0 a 70, margem inferior, inúmeras aberturas de arco. Inúmeras aberturas de arco. Comprometendo aqui essa região. Está no metal de base, né? E na margem da solda também. E respingo. Na margem superior também não é diferente. Nós encontramos aqui abertura de arco, nós encontramos mordedura de 0 a 60 milímetros. Nós encontramos essa descontinuidade observada, né? E que nós teríamos que registrá-la para mapeá-la se fosse, quer dizer, como está previsto no vídeo anterior. Todas essas descontinuidades são recusáveis. Independente, o critério de aceitação ele vai te dar uma tolerância, mas a grosso modo aqui essa tolerância ela não alcançaria a gravidade do que está apresentando aqui esses CPs, ok? Então aqui a 130 de 110 a 115, houve um desvio aqui de cordão, saiu fora da trajetória e nós deixamos aqui uma deposição entre cordão, uma deposição insuficiente, né? Onde o cordão saiu da trajetória, reiniciou, mas temos respingo, temos rechupe, respingo e, por que não dizer, poros também entre cordão nessa faixa de 110 a 140, ok? Tudo isso nós verificamos aqui no CP de número 3, face. Então, nós fechamos aqui com um complemento. Espero que os senhores tenham conseguido observar essas descontinuidades. No físico fica mais em condições da gente registrá-las, porque à medida que a gente vai identificando com a iluminação adequada, que nós estamos aqui, continuamos com 937 lux, uma iluminação satisfatória para a detecção dessas descontinuidades, ok? No próximo bloco nós vamos estar verificando nesses CPs solda de topo a descontinuidade de raiz, ok?
Então, até o próximo bloco, onde nós vamos verificar a descontinuidade de raiz. Ok.